Toda a honra, toda a glória ao Senhor, nosso Deus. Que o Espírito Santo de Deus possa falar ao seu coração nessa manhã, que o Espírito de Deus possa ministrar a sua vida. E eu me coloco nas mãos de Deus, para ser tão somente a boca do Senhor, o instrumento do Senhor, que Cristo diminua eu e cresça o Senhor. Amém? Francisco Lopes, talvez você não se lembre deste nome. Foi diretor do Banco Central entre os anos de 1995 a 1998. Ele assumiu a presidência do Banco Central do Brasil em janeiro de 1999. Então ele saiu de diretor e assumiu a presidência do Banco do Brasil em janeiro de 1999. Em fevereiro do mesmo ano, se demitiu diante a acusação de sonegação de impostos, Caixa 2, fornecer informações confidenciais à sua ex-empresa Macrométrica e a outros banqueiros. Através destas informações, banqueiros e empresários durante aquele período, incluindo sua esposa, que é formada em teatro e que durante sua gestão se tornou do nada assessora econômica. Se enriquecendo dessa forma, de forma ilegal e desonesta. Não sei que fim o professor Francisco Lopes teve. Mas não ficarei surpreso se hoje buscasse na internet informações a respeito dele e descobrisse que no fim tudo acabou em pizza. Pois neste mundo, e em nosso país, muitos vendem a pátria, a honra, vendem até mesmo os seus semelhantes em troca de uma boa fortuna, de uma boa posição. Até mesmo aqueles que são responsáveis pela justiça se vendem e fazem desta forma com que a injustiça impere em nosso meio. Mas não será assim na vida pós-morte. Haverá um julgamento justo, conforme nós podemos ver em Mateus, capítulo 25, do verso 31 ao verso 46. Mateus 25, verso 31 ao verso 46. Diz assim: quando o Filho do Homem se refere a Jesus Cristo, vier em sua glória com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Quando o texto diz todas as nações, ele não está querendo dizer que ele vai separar, aqui vai ficar o Brasil, aqui fica os Estados Unidos, aqui fica a Rússia. Não, ele está se referindo aos povos, às pessoas que fazem parte das nações. Todas as nações significa que todas as pessoas do mundo, de todos os tempos, serão reunidas diante dele, e ele irá separar cada um individualmente, cada ser uma das outras, como um pastor separa as ovelhas dos bodes. E diz assim: e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda.
Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estive preso, e vocês me visitaram. Então, os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos? Ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Quando esse texto está dizendo para o fogo eterno, primeira coisa, já fica claro para nós que este fogo eterno não foi feito para os homens. Deus, quando criou o mundo, quando Deus estava criando todas as coisas, desde a eternidade, Ele nunca almejou que os homens fossem lançados para este lugar. Este fogo foi feito para o diabo e seus anjos. A segunda questão aqui é que ele não está tratando do Hades, ele não está falando do que nós chamamos comumente aqui do inferno. Ele está se referindo ao texto lá de Apocalipse, capítulo 20, verso 10, e você pode ler depois na sua casa, do verso 10 ao 14, que é lago de enxofre, aonde diz o texto que o próprio inferno vai ser lançado. Então, quando nós morremos, ou você vai para o paraíso, ou você vai para este local chamado Hades, o inferno, que nós chamamos de inferno. E você vai ficar sofrendo se você não tem Jesus Cristo. Se você tem Cristo, você vai estar na bênção eterna já. Se você não tem Cristo, você vai estar lá nesse local chamado inferno, aguardando o dia do juízo final, que é o que este texto se refere. Aqui está falando já da última ressurreição. A Bíblia descreve diversas ressurreições, mas aqui trata da última ressurreição. E aqueles que não crerem serão lançados junto com o inferno para este lago de enxofre, de fogo e enxofre, que a Bíblia chama de segunda morte. É disso que está falando aqui. Tá? Ele não está falando do inferno, ele está falando da segunda morte. Então, aqueles que Jesus colocou à esquerda, ele disse: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome, e vocês não me deram de comer. Tive sede, e nada me deram para beber. Fui estrangeiro, e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso, e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém? O texto que lemos não está ensinando que somos salvos pelas obras. Muitos, ao lerem este texto, já imaginam: então eu preciso praticar boas obras, imaginando que serão salvos. O texto não está dizendo isso. Mas está afirmando que as obras
revelam nossa fé. Ele está em concordância com as palavras de Tiago. A fé sem obras é morta. O próprio Senhor Jesus afirmou: aquele que nele crer será salvo. A salvação nossa, ela está atrelada ao crer, a nossa fé na pessoa de Jesus Cristo. Mas eu quero deixar claro também que crer, no contexto bíblico, implica em abrir mão de sua própria vida, para viver para Deus e, consequentemente, para o próximo. Por isso, Jesus vai colocar um grupo à direita e outro grupo à esquerda, porque ninguém pode dizer que ama a Deus ou vive para Deus, mas ignora o seu próximo. A nossa espiritualidade está atrelada à vida do nosso próximo. Nós falamos sobre isso. Segundo o Evangelho de Mateus, as palavras que lemos fazem parte da resposta que Jesus estava dando aos seus discípulos a uma pergunta que lhe foi feita a respeito dos últimos dias. Você pode ler Mateus 24, verso 3. E Jesus responde os seus discípulos, apontando para eles diversos sinais dos últimos dias, até chegar aqui também, nesta passagem que lemos, que faz parte deste ensinamento de Jesus para eles a respeito dos últimos dias. E aqui Jesus está dizendo como nós, eu e você, seus discípulos, seus seguidores, devemos viver, até que Ele se manifeste ao mundo em glória. É por isso que o tema dessa mensagem é como devemos viver. Diante das palavras de Jesus, podemos afirmar que devemos viver, primeiramente, tendo a consciência de que seremos julgados por Deus. Nós lemos isso no verso 31 e 32 deste texto de Mateus 25. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras como o pastor separa as ovelhas do bode. Ele vai sentar no trono e vai separar todas as pessoas, todos os povos, de todas as tribos, línguas, nações, para o julgamento. Essa é uma realidade que nós precisamos ter em nossa mente. Quando nós perdemos a visão de que um dia Deus se assentará, Cristo no trono, e irá nos julgar, quando nós perdemos essa visão, nós começamos a viver uma vida sem temor. E há muitas pessoas que vivem na prática da mentira, do engano, pensam que são espertas por estarem enganando o governo, como nós citamos há pouco, o professor, com caixa 2, defraudando o próximo, mentindo, muitas vezes aos pais, aos amigos, vivendo na prática de atos típicos dos filhos da desobediência. Tudo isto será colocado às claras nesse dia. Nada ficará oculto. A Bíblia nos ensina que nós iremos prestar conta de todas as nossas ações e até das nossas palavras. Muitos pensam hoje, porque quase não falamos mais talvez sobre isso, e muitos estão pensando hoje que Deus não está mais vendo o que está acontecendo, que não passaremos por um julgamento, ou que Deus, quem sabe, está dormindo, né?
e não vê o que as pessoas fazem, que os ricos e os poderosos fazem aos pobres, tirando deles o direito de viver enquanto se enriquecem de modo ilícito, roubando o dinheiro que pertence ao povo, que deveria ser investido ao povo. Essas pessoas não creem em Deus, não tem temor algum. Porque se crescem, não estariam oprimindo o povo, não estariam mentindo, roubando, vivendo em adultério, não estariam praticando o mal. E pelo contrário, estariam fazendo bem, estariam investindo, né, em saúde, educação, moradia, estendendo as mãos aos seus semelhantes. Estes homens não têm consciência de que um dia estarão frente a frente com Jesus, o justo juiz, e que irá julgá-los segundo suas obras. Mas o ímpio, ele não conhece a Deus. Mais terrível será para nós que dissemos ou dizemos, né, que conhecemos a Deus, mas não obedecemos a Deus. E a palavra é muito clara. Jesus diz que só entrará no reino de Deus aquele que faz a vontade do Pai. Só entrará no reino de Deus aquele que verdadeiramente crê em Jesus Cristo, conforme nós cantamos, aquele que morreu por nós, pagou o preço dos nossos pecados, mas quando eu me submeto, eu me rendo a este Senhor. Aí eu sigo a este Deus, em obediência. As palavras de Deus se tornam para mim mandamentos, os quais eu obedeço, os quais eu guardo no meu coração para não pecar contra Ele. Jesus disse, não adianta você chamar Senhor, Senhor, porque muitas vezes a gente pensa que a pessoa vem aqui na frente e chama Jesus de Senhor e pronto, resolveu, o nome dela já está no livro da vida. Jesus diz, não adianta me chamar de Senhor, Senhor e não fazer a vontade do meu Pai. Viver com Cristo, dizer e declarar que você crê, é você assumir uma postura de submissão plena a Ele, em tudo. A gente gosta muito de ler o texto de Romanos, a gente pega, por isso que eu falo, a gente em vez de ler a Bíblia como um todo, a gente gosta de pegar versículos, e a gente pega os versículos, sabe aquela coisa meio de caixinha de promessa? Você cata lá e puxa lá um versículo, né, e aí você acha, pronto, estou garantido hoje de manhã, né? Não, não é assim. E a gente pega lá Romanos, aí diz o texto, né? Que aquele que confessar com a sua boca será salvo. E a gente acha isso, que a pessoa chegou, falou aqui, Jesus, eu sou, pronto, estou salvo. Não é isso. Aquilo é uma passagem dentro de todo um contexto maior da Bíblia que precisa ser compreendido. Você não pode simplesmente achar, não, o versículo lá disse assim, que se eu confessar com a minha boca, pronto, eu estou salvo. E aí eu saio vivendo na vida de qualquer jeito, de qualquer forma, e acho que isso está resolvido, já porque eu confessei Jesus. Eu anotei até na minha agenda, no dia de 1990, eu aceitei Jesus, confessei com a minha boca. Mas confessar com a boca na Bíblia, crer, implica em você obedecer. Obedecer. É se submeter a Deus, é se render inteiramente. Quando eu declaro que Jesus é Senhor da minha vida, que Ele é Deus sobre mim, eu estou declarando que Ele tem todo o poder sobre mim. E que a palavra dEle é definitiva para mim. Não se engane, pensando que Deus não está vendo os acontecimentos de nossos dias, que Ele não está vendo as suas escolhas diárias. Não se engane, pensando que Deus não está olhando para a sua vida, Ele olha para você atentamente. E um dia sentaremos frente a frente com esse justo juiz. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17, eu vou ler a versão, né, da Almeida, revista atualizada, diz assim: ora, se invocais como Pai, aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor
durante o tempo da vossa peregrinação. Ele está dizendo durante o tempo que nós estamos aqui. Então, se você invoca Deus como Pai, e você pode fazê-lo porque Jesus Cristo te tornou filho, e você hoje pode dizer Pai Nosso, e você invoca Deus como Pai, mas Pedro está dizendo que você precisa se portar com temor, porque Ele vai julgar segundo as obras de cada um. Nós somos salvos pela graça. Nós não somos salvos mediante as obras. Somos salvos pela graça. Mas nunca se esqueça que as suas obras revelam a sua fé. Dizer que crê em Jesus Cristo, mas viver guiado pelos seus próprios sentimentos, viver guiado pela cultura emergente de nossos dias, é anular isto, porque então você não crê. Não, mas eu creio. Eu creio, mas... mas é que o mundo lá fora está certo. Não, então você não crê. Ou você crê de fato e entende que Jesus é Deus, e quando você diz isso, espera aí, Jesus é Senhor, Ele é Deus, eu estou assumindo a posição de que Ele é Deus. E que ser Deus é algo muito maior do que talvez você esteja imaginando. Ser Deus é você dizer que Ele é sábio em todas as coisas, que Ele é santo em todas as coisas, que Ele é justo em todas as coisas. Então, eu não tenho nem como ousar questionar qualquer coisa de Deus. Eu simplesmente vou me submeter, porque reconheço que Ele é sábio, mais sábio do que eu, mais sábio do que o mundo e as suas culturas possam revelar em todas as partes e nações. Eu simplesmente vou dizer, Deus, estou aqui, eu me submeto e vou viver a sua palavra. O apóstolo Pedro está pedindo para que nós andemos com temor durante toda a nossa vida, pois Deus irá nos julgar segundo as nossas obras. A Bíblia é clara em dizer que seremos julgados. E Ele está falando, tanto as ovelhas quanto os bodes. As ovelhas são julgadas, estão salvas porque creram e compreendem que fazem parte do reino de Deus por causa do sacrifício de Cristo. Mas as suas obras serão avaliadas. E muitos que vivem aí de forma desonesta, prosperando muitas vezes aos nossos olhos, se enriquecendo, parecendo felizes, porque neste mundo podem comprar o que desejam, sonham e querem. Mas aos olhos de Deus são pobres, são cegos, nus, malditos nesse texto, malditos, não terão lugar no reino de Deus. Às vezes ficamos nos perguntando, né, por que aquelas pessoas que não servem a Deus prosperam, e eu que sirvo a Deus fielmente não saio do lugar? Por que a minha vida é uma constante luta? Primeiramente porque você está vivendo na contramão deste mundo. Aquele que anda com Cristo vive na contramão deste mundo. O reino de Deus está na contramão. Isto é, no mundo bem-aventurados são os ricos que podem comprar o que quiserem. E até comprar as pessoas que servem, né, ao dinheiro. No reino de Deus, bem-aventurados são os pobres. Porque eles esperam e confiam no Senhor. E não no dinheiro e no poder que este possui sobre o mundo dos homens. Em segundo lugar, porque o mundo jaz no maligno. A palavra de Deus diz que Satanás é o príncipe deste mundo. E ele odeia os filhos de Deus. Ele odeia os filhos da luz. Ele vai tentar apagar a sua luz de todas as formas. Ele vai fazer de tudo para te destruir. Contudo, nós que temos Deus ao nosso lado, podemos viver descansados no Senhor. Como diz o apóstolo Paulo, quem nos separará do amor de Jesus Cristo? Ninguém pode nos separar do amor de Deus.
nem principados, nem potestades, nem o diabo, nem a morte. Portanto, irmãos, não pense que Deus não está vendo o que se passa aqui na terra. E que Ele não está dando a mínima para o que está acontecendo aqui. Que você pode viver de qualquer jeito, de qualquer forma. Não. Ainda não chegou o tempo do julgamento, mas ele chegará. Jesus disse que tudo que está encoberto virá à luz. E ele julgará todas as nações, indivíduo por indivíduo. Veja o que Tiago escreve a respeito disto. Tiago, no capítulo 5, do verso 1 ao 9. Ele afirma que o juiz está à porta. Diz assim: ouçam agora vocês ricos. Eu já disse aqui, né, que nós somos ricos. Dentro da visão bíblica, nós somos ricos. E também dentro da visão deste país, né, nós somos ricos. Você que já ganha, né, aí acima de 2, 3 salários mínimos, você é rico. Nós temos 60 milhões de pessoas ganhando menos que um salário mínimo no Brasil. De um salário mínimo para baixo. Isso serve para nós. Ele diz: ouçam agora vocês ricos. Chorem e lamentem-se, tendo em vista a miséria que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu, e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nestes últimos dias. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos, e que por vocês foi retido com fraude. Está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Este texto é muito sério. E nós precisamos ler, e nós precisamos entender que nós somos ricos. Nós que já temos uma boa, né, ganho. Não implica que o texto está dizendo que todo rico, já falei sobre isso também, né, por isso que eu não quero me deter tanto, que todo rico vai ser lançado no inferno. Não, não é isso. Tem muitos ricos bons, servindo a Deus, investindo em vidas, ajudando. Tem. Eu espero que você seja um destes. Mas a Bíblia nos ensina que a riqueza é muito perigosa. E é isso, você pode ler todos os textos sempre, e você vai perceber que sempre é dirigido aos ricos. Não tem algum texto na Bíblia que fala assim: ouçam agora vocês pobres, chorem e lamentem. Você já leu? Porque o pobre, ele é visto como vítima dos ricos, daqueles que possuem o poder, daqueles que têm condições de fazer algo, mas não faz. Portanto, não tenham inveja dos ricos e poderosos, pois eles serão julgados. E certamente o rico, ele terá muito mais pelo que responder diante de Deus do que o pobre. Porque o pobre praticamente já não tem, né, o que dividir. Muitas vezes não tem nem para dar para os filhos. Mas o rico muitas vezes está jogando no lixo a comida, quando muitos não têm. Viva cada dia, amado, como se fosse o último dia de sua vida, tendo a consciência de que você um dia estará frente a frente com Deus, e que Ele te julgará.
Portanto, a segunda coisa que nós devemos aprender nessa busca de como devemos viver, é que nós devemos viver praticando bem a todos os pequeninos. Mateus 25, 40 diz assim: o rei responderá, digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Uma vez que temos consciência de que seremos julgados por nosso Senhor Jesus Cristo, que as obras revelam de fato a nossa fé, é preciso que nós vivamos de modo que sejamos aprovados por Jesus. O texto nos diz que o rei Jesus separará as pessoas de todo mundo em duas classes, que são as ovelhas, que serão colocadas à sua direita, e os bodes, os cabritos, à sua esquerda. As ovelhas são identificadas com os justos. Isto é, com todos aqueles que foram remidos por seu sangue e que viveram de modo digno de serem chamados servos de Deus. E os cabritos, embora o texto não diga, mas deixe implícito, são aquelas pessoas que não reconheceram Jesus Cristo como Senhor, pois não viveram de modo digno de serem chamadas de servos de Deus. A nossa salvação, eu digo novamente, é graça de Deus. Não é alcançada por nossos esforços ou através de nossas boas obras. A salvação nos foi dada gratuitamente através da morte de Jesus Cristo na cruz. Contudo, ela se torna eficaz em nossas vidas quando nos apropriamos dela por meio da fé. O apóstolo Paulo escreve bem isto, quando ele fala que somos salvos pela graça mediante a fé. Mas a nossa fé, digo novamente, tem que dar frutos dignos de um filho de Deus. As obras não nos salvam, mas autenticam nossa fé. E nesta parábola, Jesus se identifica com os pobres, com os oprimidos, com os fracos, com aqueles que são massacrados por uma sociedade injusta, corrupta, gananciosa, que fazem acepção de pessoas, que julgam com diferentes medidas. É com estas pessoas que Jesus está se identificando, ao ponto de chamá-los de irmãos. Pois ele foi homem como nós. E ele mesmo sofreu as injustiças dos homens. Viveu no meio da corrupção, da ganância, do pecado que corrói a nossa sociedade. Jesus Cristo se identifica com os pequeninos. Eu ouço muito assim, os pastores, pregadores, muitas vezes dizer que os pequeninos aqui são os evangelistas. Os pastores. Então eu sou um pequenino. E dessa forma, dizer que a gente faz para Jesus quando você faz para um evangelista, quando você faz para um missionário, quando você faz para um pastor. Mas eu quero dizer para você que os pequeninos aqui não são os evangelistas, não é disso que esse texto está falando, não são os pregadores, nem os missionários. Estes podem ser também, mas não exclusivamente estes, que batem muitas vezes em nossas casas, né? Mas são aquelas pessoas marginalizadas pela sociedade, que buscam e que querem viver de modo digno, e que não conseguem ser aceitas pela sociedade. Jesus estava pensando naquelas pessoas que estavam mendigando nos seus dias. Jesus estava pensando naquelas prostitutas, por exemplo, que muitas vezes era empurrada para fora da sociedade. Como aquela mulher que chegou até os seus pés, e logo o fariseu já pensou, se eles soubessem quem era essa, ele não estaria deixando tocá-lo. Mas Jesus diz, teus pecados estão perdoados. Jesus está pensando nessas pessoas que estão perdidas, caídas talvez no mundo aí das drogas, que buscam salvação e muitas vezes não sabem nem para onde correr.
Jesus está pensando em todas essas pessoas marginalizadas, empurradas para fora das elites sociais, jogadas, sem chance alguma, muitas vezes, de se levantarem. Ele está falando desses pequeninos. Pequeninos que estão lá na igreja, pequeninos que estão, muitas vezes, também nos presídios. De todos. Porque também temos dentro da igreja, né, pessoas assim, vivendo a fé, mas que estão empurradas para fora também da sociedade, que precisam também. Ele está pensando em todas essas pessoas. E toda vez que você faz um bem a essas pessoas, Ele está dizendo que é a Ele que você fez. É a Ele que você fez. As ovelhas são os justos, que serviram então aos seus semelhantes. Aqueles que deram de comer aos que tinham fome, que deram de beber aos que tinham sede, que visitaram os doentes, que visitaram os encarcerados, que viam em seus semelhantes uma alma necessitada de amor. Os justos são aqueles que não viveram para si mesmos, mas tomaram a cruz de Cristo e seguiram os seus passos. Homens e mulheres que amaram mais o próximo do que a si mesmos. Os cabritos são aquelas pessoas que, mesmo conhecendo o Evangelho, não foram capazes de renunciar a si mesmas. E decidiram viver para si mesmos, de forma egoísta. Vivendo para desfrutar deste mundo, sem olhar para o seu semelhante. São as pessoas que deixaram de proclamar o Evangelho, deixaram de estender as mãos, esconderam os seus talentos, foram omissas no dever que lhes foi confiado por Deus. E muitos cabritos, bodes, muitas vezes vestem uma camiseta 100% Jesus. Pensam que são ovelhas, porque chamam Jesus de Senhor, mas não fazem a vontade de Jesus, a vontade do Pai. Trabalham para o seu próprio reino, buscam o seu reino somente. E você já conhece o texto de Mateus 7, verso 21 ao 23. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas apenas, isso tem que ser grifado, hein? Apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então não se iluda, você que está na igreja, porque você tem expulsado demônios, você tem profetizado, realizado milagres. Eu sei que Deus pode fazer tudo isso através da sua vida. E glória a Deus se Deus o faz. Mas não se apegue a isto. Nada disso lhe levará ao céu. Você só vai entrar no céu, segundo a palavra de Jesus, se fizer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que você sirva a Ele somente, e não ao dinheiro, não ao seu ego, não à ganância, à idolatria, à feitiçaria. A vontade do Pai é que você visite o enfermo, você visite o presidiário, divida a sua comida com quem não tem. A vontade do Pai é que você lute pela justiça, pela paz, que você chore por ver vidas na miséria, por ver alguém sendo dominado pelo pecado, pela ganância, pelo desejo de possuir o que pertence aos outros. A vontade do Pai é que você mostre o seu amor de forma clara e evidente a todas as pessoas. A vontade do Pai é essa, que você faça o bem a todos os pequeninos.
Desta forma você vai estar servindo a Jesus, o justo juiz, que há de te julgar segundo as tuas obras. Eu espero que eu e você possamos aprender isso. E eu falo a mim mesmo. E que a gente possa ter mais sensibilidade, para que no dia que chegar lá no céu, nós possamos estar do lado das ovelhas. À direita, né? Vinde a mim, benditos do meu Pai. E Jesus olhar para você e disser, que coisa, eu tive fome, você me deu de comer. Eu tive sede, você me deu de beber. Eu estava nu, você me deu o que vestir. Eu estava enfermo, você me visitou. Eu estava encarcerado, você foi lá, me abraçou. Vinde a mim, benditos do meu Pai. Eu vou concluir esta mensagem com as palavras de Timóteo, capítulo 4, verso 1 ao 5. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino. Paulo está escrevendo isto, não sou eu, Cornélio, o exorto solenemente, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Significa que estarão buscando ouvir aquilo que eles querem ouvir. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Deus te deu um ministério, você tem um ministério. Todos nós recebemos algo de Deus, um ministério para servirmos. Cumpra plenamente o seu ministério. Feche os teus olhos.